Olá, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos com vocês mais um versículo da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra no capítulo 11 de Marcos, do evangelista Marcos, o versículo 23 e 24 desse capítulo 11, que diz o seguinte: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Durante os 3 anos e meios que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo anunciou o Evangelho acerca do reino de Deus, o seu tempo era muito curto. Ele não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para se alimentar. E neste episódio, deste capítulo 11, a partir do versículo 12, nós vemos que Jesus estava saindo de uma cidade chamada Betânia e teve fome. E foi em direção de uma figueira para ver se nela havia frutos. Chegando lá, ele só encontrou folhas. E o texto ainda nos informa que não era uma época de frutos. E Jesus, vendo que a figueira não havia frutos, a amaldiçoou e prosseguiu a sua viagem. No outro dia, pela manhã, o texto bíblico nos informa que ao passarem pela figueira, Pedro, vendo que a figueira tinha se secado, deu das raízes, chegou a Jesus e disse: Olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou até as raízes. E Jesus respondeu dizendo: Tenha fé em Deus. E aí, o versículo seguinte é o versículo que eu citei no princípio. Nós olhando para essa historinha, nós vemos aqui alguns princípios de Jesus que servem para a nossa vida, tanto a nossa vida espiritual como a nossa vida material. E eu quero compartilhar com vocês esses 3 princípios de Jesus que nos dá uma orientação clara acerca de Deus. O primeiro princípio de Jesus é que nós devemos ter fé em Deus. É isso que diz o versículo 22. Que respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Ou seja, o que Jesus quis passar para Pedro, quis passar para mim, é que nós precisamos crer que existe um Deus criador de todas as coisas e que tem o domínio sobre todas as coisas e que é capaz de fazer qualquer coisa porque é um Deus onipotente. Lá em Hebreus, o capítulo 11, o versículo 6, o texto nos informa o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele é galardoador, o benfeitor, o ajudador daqueles que o buscam. Então, um dos primeiros princípios de Jesus nessa história, nessa passagem que aconteceu com ele, com seus discípulos, primeiro ensinamento que ele nos deixa é que nós devemos realmente crer que Deus existe. Infelizmente existe dentro da nossa sociedade, como sempre existiu, desde que mundo é mundo. Tem pessoas que não creem em Deus, que não acreditam que exista um Deus criador. Acreditam que este planeta, que as coisas existem do acaso ou de uma explosão, mas o texto está nos informando que que existe um Deus e que nós devemos ter fé nele, que esse Deus existe realmente e que é poderoso para abençoar, que é poderoso para fazer o que quiser, porque é onipotente. Um segundo princípio de Jesus, nesse texto que nós lemos, esse capítulo 11 de Marcos, dessa história que nos conta sobre acerca dessa figueira,
é que nós devemos crer que no mundo espiritual tudo é possível. No nosso mundo material, físico, muitas coisas são impossíveis de se realizar. Muitas coisas, muitas vezes a medicina não consegue solucionar. Muitas coisas no mundo, o advogado, as leis, o advogado através das leis não consegue solucionar. E muitas vezes ficam sem solução. Mas no mundo espiritual tudo é possível. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro nesse versículo que eu li. Que diz o seguinte: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ou seja, o que o Senhor Jesus está querendo dizer é o seguinte, ó, não existe nada impossível no mundo espiritual. No mundo espiritual, se tiver fé em Deus e crer realmente que Ele é poderoso, tudo é possível, porque Ele domina no mundo espiritual e também domina no mundo material. E nós vemos que o Pedro, ao se deparar com aquela figueira, naquela situação pela manhã, ele se admirou e disse: olha, mestre, que interessante, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde as raízes. É que Pedro até então não tinha uma compreensão clara que no mundo espiritual qualquer coisa é possível quando a pessoa crê. Qualquer monte pode ser removido quando a pessoa crê. Qualquer obstáculo pode ser removido quando a pessoa realmente crê que Deus é poderoso e que Ele tem um completo domínio nesse mundo espiritual e pode fazer o que quiser. Uma outra coisa, um outro princípio de Jesus que eu aprendo com esta passagem bíblica é que por meio da oração é que Deus age em nossas vidas. É o que o Senhor Jesus Cristo nos informa no versículo 24, quando ele diz o seguinte: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Ou seja, quando nós nos colocamos diante de Deus e oramos a Ele, buscamos a Ele, quando nós oramos e temos fé, certeza que aquilo que pedimos acontecerá, isso vai acontecer realmente em nossas vidas. E isso vai acontecer e vai suceder em nossa vida. Ou seja, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, que por mais difícil que pareça aquilo que você está pedindo a Deus, através da oração, se você realmente crer, se você realmente tiver fé, se você realmente tiver fé em Deus, tiver realmente fé que no mundo espiritual tudo é possível, que através da sua oração isso pode acontecer, isso acontecerá. E nós temos um relato bíblico no capítulo 5, versículo 17 de Tiago, que nos informa acerca do profeta Elias, que na sua época, quando ele profetizou acerca de Deus para Israel, que ele orou a Deus e ficou 3 anos e meio sem chover. Depois de um certo tempo, ele veio novamente e orou a Deus, e Deus derramou chuva sobre a terra. Isso aconteceu com o profeta Elias porque ele realmente tinha fé em Deus e tinha certeza que no mundo espiritual tudo era possível. E ele se colocou diante de Deus através da sua oração, por ordem de Deus, e determinou que não ia haver chuva durante 3 anos e meio. E isto realmente aconteceu. E é desta forma que Deus age em nossas vidas. Nós vemos essa historinha, esses 3 princípios de Jesus, e eu não sei o que de repente você esteja passando nesse momento, ou alguém da sua família, ou algum conhecido seu. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei qual é a dor que está dentro do seu coração neste momento. Eu não sei quais os pensamentos que estão
em sua mente nesse momento. Mas eu quero deixar para você esse texto bíblico, esses princípios de Jesus, e dizer para você que se realmente você crê em Deus, crê que no mundo espiritual não há nada impossível, e se colocar diante de Deus através da sua oração, que qualquer que seja o monte que está na sua vida, qualquer que seja a barreira que esteja na sua vida, se você determinar através da sua fé, através da sua fé em Deus, o monte será removido, o obstáculo lhe será tirado da frente e você poderá caminhar realmente tranquilamente sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema. O que o texto nos informa no capítulo 5 de Tiago, e o versículo 16, no finalzinho do texto, o texto nos informa o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E o texto também nos informa que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele tinha as suas qualidades, tinha os seus defeitos, e mesmo assim orou a Deus e Deus lhe atendeu, porque ele realmente tinha um conceito, um aprendizado correto de Deus, e profetizou para a sua época e mostrou que só existia um Deus em Israel, como nós cremos hoje que só existe um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que dentro do seu mundo espiritual ele é poderoso para agir. Se você tão somente se apegar ao ensinamento da palavra de Deus e através da sua oração buscar a presença de Deus, com certeza, seja qual for o monte que esteja na sua frente, qual for a barreira que esteja na sua frente, com certeza Deus agirá poderosamente e removerá o monte, a barreira, o obstáculo, e você poderá caminhar livremente. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus esteja com a sua vida e com a vida da sua família. Em nome de Jesus.